Em geral, a folga vem no dia seguinte ao jogo, mas o Gerson Gusmão quis trabalhar logo ainda com o pessoal, tendo bem em mente o que aconteceu na partida de domingo e decidiu dar essa folga ontem, terça-feira. O único que de fato trabalhou foi o atacante Brenner, artilheiro azulino na terceirona com 4 gols, artilheiro azulino na temporada, que está voltando ao time, né? Ele tinha se machucado, ficou de fora das 2 últimas partidas, não atuou então contra o Figueirense, lá em Florianópolis, também contra o Paysandu no Clássico, e deve ser uma peça para esse final de semana. Então, ele sendo aí esperado para essa partida de domingo contra o Atlético Cearense lá no Ceará. Muito importante porque ele é o cara de referência lá na frente, né? Aquele cara que todo mundo procura para passar a bola e esperar que ele resolva de alguma forma. E o Remo já não vai ter um atacante, né? O Bruno Alves está suspenso pelo 3º cartão amarelo, então sai o Bruno, que pelo menos volte o Brenner, né? Que volte aquela configuração do ataque azulino que está aí desde o início do ano e que pelo menos lá essa dupla tem sido muito produtiva, né? Se agora a dupla não vai estar completa, que pelo menos um deles esteja em campo. Estava sendo o Bruno Alves, suspenso, que volte então o Brenner para ser essa opção. Outro que pode voltar é o Everton Senna, que a gente está vendo aí na tela, também está se recuperando. Pode ficar à disposição do técnico Gerson Gusmão nesse Remo, que é o 11º colocado da Série C. 4 jogos seguidos sem vitória, um jejum que está incomodando todo mundo. E agora, tendo pela frente o lanterninha da competição, um time que vem de uma goleada que perdeu por 6-0, a gente imagina que o Remo tem aí os ingredientes necessários para voltar a vencer, né? Até porque o Remo, nesse 11º lugar, nesse momento, tem 18 pontos. E mesmo uma vitória pode não ser o suficiente para o Remo voltar para o G8 já nessa rodada. É fundamental que o Remo vença para cortar a diferença para quem está acima, né? Para colar de volta, para dar aquela recuperada no moral da equipe. Mas a gente reforça que pode não ser o suficiente para voltar para o G8. De qualquer forma, são 3 pontos que precisam ser somados. O Gerson Gusmão já falou que o Remo não vai vencendo e os times que estão embaixo, estão ao lado, conseguem essas vitórias e vão ultrapassando. Então vai se criando uma situação complicada, inclusive no ânimo dos atletas, né? Uma vitória então contra o Lanterna pode começar a virar essa página para os azulinos, que depois tem um compromisso complicado, vão pegar o ABC. E não é um confronto dos mais fáceis, ABC brigando lá entre os 4 primeiros colocados da Série C nesse momento.